E aí, pessoal, prontos para mais um mergulho profundo? Hoje a gente vai se aventurar no mundo fascinante do sistema cardiovascular humano. Isso aí? A gente tem aqui um material super completo, com trechos de fisiologia e tudo. É muita informação, desde o básico até os problemas que podem rolar nesse sistema. A ideia é a gente desvendar os segredos dessa máquina poderosa que a gente tem dentro da gente, né? Com certeza. E trazer para vocês, claro, os pontos mais importantes e curiosos sobre o sistema cardiovascular. Para quem quer entender tudo direitinho, de forma clara e divertida. É isso aí. Então, bora começar do começo, com os fundamentos do sistema circulatório. O que me chamou a atenção logo de cara é que ele funciona como um sistema fechado, super eficiente. E o coração, é claro, é o maestro dessa orquestra toda, bombeando sangue sem parar através dos vasos sanguíneos. Mas por que será que esse lance de ser um sistema fechado é tão importante para a gente? Essa é uma pergunta ótima para começar a nossa aventura. É porque, sendo fechado, o corpo consegue controlar direitinho o que vai para cada canto. Imagina a bagunça se fosse tudo aberto. Tipo, os nutrientes, os hormônios, tudo misturado, sem rumo, Isso é uma zona, né? total. No sistema fechado, cada coisa vai para o lugar certo. Os gases, os nutrientes, os sinais químicos, tudo certinho. Os resíduos, a sujeira, também são coletados. E essa organização toda é fundamental para nossas células. São mais de 10 trilhões, hein? Caramba, é muita célula para cuidar. É muita coisa. E falando em cuidar, o sistema circulatório também tem a função de manter o fluxo sanguíneo nos trilhos, regular a temperatura do corpo, tipo um ar-condicionado natural, e ainda fazer a limpeza, removendo o lixo das células. Faz tudo. Ele é o responsável por manter a gente funcionando direitinho. Pau de bola. E para dar conta de tudo isso, ele conta com uma equipe de peso, né? O coração, é claro, como a bomba principal, os vasos sanguíneos, que são as estradas por onde o sangue viaja, e o próprio sangue, que é o caminhão de entregas, levando tudo que é importante. Perfeito. E tem os rins também, que são como os filtros, ajudando a regular o volume do sangue e a pressão. Não podemos esquecer deles. Verdade. E falando no coração, essa máquina fantástica que fica no centro de tudo, vamos desvendar um pouco da sua anatomia. A gente sabe que ele tem 4 câmaras, 2 átrios e 2 ventrículos. Mas como que o sangue sabe qual caminho seguir dentro do coração para não voltar para trás? Esse é o trabalho das válvulas cardíacas. Elas são tipo portinhas que se abrem e fecham na hora certa, garantindo que o sangue siga sempre em frente. Sem elas, ia ser confusão. Ia virar um rio contra a corrente, né? Exatamente. E cada válvula tem o seu nome, viu? A gente tem a válvula bicúspide, ou mitral, entre o átrio e o ventrículo esquerdo. A tricúspide com suas 3 folhas, separando o átrio direito do ventrículo direito. E as válvulas pulmonar, aórtica, que controlam a saída do sangue dos ventrículos. É um sistema bem complexo, né? Mas muito bem organizado. E essas válvulas não trabalham sozinhas, né? Lembro de ter lido algo sobre as cordas tendíneas, elas ajudam de alguma forma. Sim, elas são tipo uns cabinhos que conectam as válvulas aos músculos do coração. Imagina que elas são tipo os fios que seguram paraquedas. Elas impedem que as válvulas se abram para o lado errado quando o coração se contrai. É mais uma garantia de que o sangue vai seguir o caminho certo. Fascinante. E onde fica essa maravilha toda no nosso corpo? E qual o tamanho dela? Cabe na palma da mão. O coração fica bem no meio do peito, um pouco mais para o lado esquerdo, entre os pulmões. E o tamanho? Mais ou menos o tamanho do seu punho fechado. Não é tão grande assim, mas é potente. Pequeno, mas poderoso. E como a gente sabe se o coração está funcionando bem? Tem aquela coisa dos batimentos por minuto, né? Mas tem alguma outra forma de medir a quantidade de sangue que ele bombeia? Tem sim. A gente usa o débito cardíaco, que é basicamente a quantidade total de sangue que o coração bombeia em 1 minuto. Se você fazer da bomba. Entendi. Entendi. E esse valor muda muito, dependendo do que a gente está fazendo, né? Claro. Em repouso, o coração trabalha mais tranquilo, então o débito cardíaco fica mais baixo, entre 3 e 5 litros por minuto. Mas durante um exercício, por exemplo, o corpo precisa de mais oxigênio, então o coração acelera e o débito cardíaco pode chegar a 20, 30 litros por minuto. Nossa, que diferença. E o nosso condicionamento físico influencia nisso. Influencia e muito. Uma pessoa que se exercita regularmente tem um coração mais forte e eficiente. Ele consegue bombear mais sangue a cada batida, então a frequência cardíaca pode ser mais baixa em repouso. Já uma pessoa sedentária precisa de mais batimentos para bombear a mesma quantidade de sangue. É por isso que é tão importante se exercitar. Verdade? E o coração fica batendo sozinho o tempo todo, ou tem algo que controla o ritmo dele? Tem sim. O sistema nervoso autônomo é o maestro do coração. Ele controla a velocidade das batidas, a força da contração, tudo. É como se ele tivesse um acelerador e um freio. Interessante. E as células do coração, como elas funcionam? A maior parte do coração é formada por músculo cardíaco, que a gente chama de miocárdio.
Mas tem umas células especiais, as células marca-passo, que são responsáveis por gerar os impulsos elétricos que fazem o coração bater. Ah, então é por isso que o coração bate sozinho sem a gente precisar mandar. Exatamente. Essas células são como os geradores de energia do coração. Legal. E essas células devem precisar de bastante energia para trabalhar sem parar, né? Sem dúvida. As células cardíacas são as campeãs em consumo de energia no corpo. Elas têm um monte de mitocôndrias, que são as usinas de energia das células, e para funcionar, elas precisam de muito oxigênio. Por isso que as artérias coronárias, que irrigam o coração, são tão importantes. É verdade. E se as artérias coronárias estiverem entúpidas, o que acontece? Aí o problema é sério. Se o fluxo de sangue para o coração diminuir, as células cardíacas podem sofrer danos e até morrer. É o que acontece no infarto. Infarto é coisa séria. E o coração, além de ser essa bomba mecânica incrível, também é um maestro da eletricidade, né? É isso aí. Ele gera e conduz os impulsos elétricos que fazem o coração bater de forma coordenada. Se a parte mecânica falhar, o coração não bombeia direito, e se a parte elétrica falhar, as batidas ficam descompassadas. Falando em eletricidade, a gente ouve muito sobre o potencial de ação, despolarização e repolarização. O que significa tudo isso? Esses são os nomes dos processos elétricos que acontecem nas células do coração. É como se fossem as etapas de um circuito elétrico que fazem o coração funcionar. E todas as células do coração participam dessa dança elétrica. Nem todas. A maioria das células são contráteis, elas contraem para bombear o sangue. Mas tem aquelas células especiais, as marca-passo, que a gente já falou, que são responsáveis por gerar os impulsos elétricos. E como que esse sinal elétrico passa de uma célula para outra? Elas conversam entre si, através de junções comunicantes, que são como pontes entre as células. É por isso que o sinal elétrico se espalha tão rápido pelo coração. É, incrível. E o nó sinoatrial, ou nó SAR, tem um papel importante nessa história, né? Ele é o chefão da eletricidade do coração. É ele quem define o ritmo das batidas. E o que acontece se esse ritmo sair dos trilhos? Tem aquela coisa da fibrilação, né? A fibrilação é quando as células do coração começam a bater de forma descontrolada, como se estivessem dançando fora do ritmo. E isso pode ser muito perigoso. Perigoso como? A fibrilação atrial, por exemplo, pode levar à formação de coágulos no coração, aumentando o risco de AVC. Já a fibrilação ventricular é uma emergência médica, porque o coração para de bombear sangue de forma eficiente. E o que se faz nesses casos? Depende da gravidade. A fibrilação atrial pode ser controlada com medicamentos. Já a fibrilação ventricular precisa de um choque no coração para tentar restaurar o ritmo normal. Nossa, que tenso. E voltando para o ciclo cardíaco normal, tem aquela coisa da sístole e da diástole, né? Exatamente. A sístole é a fase de contração do coração, quando ele bombeia o sangue para fora. E a diástole é a fase de relaxamento, quando ele se enche de sangue novamente. É como se fosse o movimento de uma bomba, né? Perfeito? E esse ciclo se repete a cada batida do coração. E o sangue que o coração bombeia, ele percorre o corpo todo. Sim. Ele faz dois circuitos principais. O pulmonar, que vai até os pulmões para pegar oxigênio, e o sistêmico, que leva o oxigênio para o resto do corpo. E como que o sangue sabe qual caminho seguir? Ah, isso é fácil. O lado direito do coração cuida da circulação pulmonar e o lado esquerdo da circulação sistêmica. Interessante. E o sistema nervoso autônomo que a gente falou, ele também influencia esses circuitos. Com certeza. Ele ajusta a frequência cardíaca e a força de contração para atender às necessidades do corpo. Por exemplo, durante o exercício, ele manda o coração acelerar e bombear mais sangue dos músculos. Que sistema inteligente! E como que o sangue consegue circular por todo o corpo? É só a força do coração que empurra. A força do coração é importante, mas não é só isso. O sangue flui por causa da diferença de pressão entre as diferentes partes do sistema circulatório. É como água que desce de um lugar mais alto para o mais baixo. Ah, entendi. É. E essa pressão, como ela é regulada? Tem vários fatores que influenciam a pressão arterial. A quantidade de sangue no corpo, a força de contração do coração, a resistência dos vasos sanguíneos, tudo isso. Nossa, muita coisa. E como a gente mede a pressão arterial? Com um aparelho chamado esfigmomanômetro. Ele mede a pressão máxima sistólica e a mínima diastólica do sangue nas artérias. E como o nosso corpo faz para manter a pressão arterial equilibrada? O corpo tem vários mecanismos para regular a pressão, como os barroreceptores, que são sensores de pressão, e o sistema renina-angiotensina-aldosterona, que é um sistema hormonal que controla a retenção de água e sal pelos rins. Nossa, que complexo. E o material menciona que a pressão arterial pode mudar com a idade, né? Sim, com o envelhecimento, os vasos sanguíneos tendem a ficar mais rígidos, o que pode aumentar a pressão arterial. É por isso que é importante fazer acompanhamento médico regular, né? Com certeza. E falando em exames, tem um que é fundamental para avaliar a saúde do coração: o ECG.
O eletrocardiograma? É. O que exatamente esse exame mostra? O ECG registra a atividade elétrica do coração. É como se fosse um filme das ondas elétricas que fazem o coração bater. Que legal, e ele detecta qualquer problema cardíaco. Nem todos, mas ele é muito útil para diagnosticar arritmias, infarto e outros problemas elétricos do coração. Entendi. E aquelas ondas que aparecem no ECG, o que significam? Cada onda representa uma fase diferente do ciclo cardíaco. A onda P, por exemplo, mostra a despolarização dos átrios e o complexo QRS, a despolarização dos ventrículos. Fascinante. É. Agora, vamos falar um pouco sobre os vasos sanguíneos. O material os descreve como um sistema de resistência. O que isso significa? Isso quer dizer que os vasos sanguíneos oferecem resistência ao fluxo de sangue. Essa resistência é importante para controlar a pressão arterial e regular o fluxo de sangue por diferentes órgãos, E como os vasos sanguíneos conseguem controlar essa resistência? através da contração e do relaxamento dos músculos lisos que estão presentes nas suas paredes. É como se fossem canos que podem aumentar ou diminuir de diâmetro. Interessante. E de que são feitas as paredes dos vasos sanguíneos? São formadas por várias camadas de tecido, cada uma com uma função específica. Tem o endotélio, que é a camada mais interna, em contato com o sangue, o músculo liso, que controla o diâmetro do vaso, e o tecido conjuntivo, que dá suporte e elasticidade. E qual a diferença entre artérias e veias? As artérias levam o sangue rico em oxigênio do coração para o corpo, enquanto as veias trazem o sangue pobre em oxigênio de volta para o coração. As artérias têm paredes mais espessas e elásticas, porque suportam uma pressão maior. As veias, por outro lado, têm paredes mais finas e muitas vezes possuem válvulas para evitar o refluxo do sangue. E essas válvulas, como funcionam? Elas são como pequenas portinhas que se abrem apenas em uma direção, permitindo que o sangue flua em direção ao coração e impedindo que ele volte para trás. Isso é especialmente importante nas veias das pernas, e precisam vencer a força da gravidade para levar o sangue de volta para o coração. E qual a quantidade de sangue que circula no nosso corpo? Um adulto tem em média de 4 a 5 litros de sangue. A maior parte desse sangue fica nas veias e no lado direito do coração, que é um sistema de baixa pressão. E como que o sangue é distribuído pelos órgãos? A distribuição do sangue varia de acordo com a necessidade de cada órgão. Por exemplo, durante um exercício, os músculos recebem mais sangue, enquanto em repouso, o cérebro e os órgãos digestivos recebem uma parcela maior. E os rins? Qual o papel deles nessa história toda? Os rins são essenciais para filtrar o sangue, remover toxinas e regular a pressão arterial. Eles controlam o volume de água e sal no corpo e produzem hormônios que influenciam a pressão arterial. E quando a pressão arterial fica alta demais, o que acontece? Aí a gente tem a hipertensão arterial, que é uma doença crônica que aumenta o risco de problemas cardíacos, AVC e outros problemas de saúde. E o que causa a hipertensão? As causas são diversas, incluindo fatores genéticos, hábitos de vida, como alimentação e sedentarismo, e outras doenças, como diabetes e problemas renais. Hipertensão é coisa séria. E o material menciona também as calcificações patológicas, que podem afetar o coração e os vasos sanguíneos. Essas calcificações são depósitos de cálcio em locais onde eles não deveriam estar, como nas válvulas cardíacas e nas paredes das artérias. Isso pode levar a problemas como estenose aórtica, que é o estreitamento da válvula aórtica, e a aterosclerose, que é o endurecimento e o estreitamento das artérias. E a falta de oxigênio que pode causar no corpo? A falta de oxigênio, ou hipóxia, é muito perigosa, especialmente para o cérebro. Se o cérebro ficar sem oxigênio por alguns minutos, as células nervosas começam a morrer, o que pode levar a danos cerebrais permanentes. Nossa, que perigo! E o material cita várias alterações circulatórias, como congestão, isquemia, trombose, embolia, hemorragia e edema. Vamos tentar entender cada uma delas. Vamos lá. A congestão é o acúmulo de sangue em um órgão, um tecido, devido a um problema no retorno venoso. Já a isquemia é a falta de suprimento sanguíneo arterial para um tecido, o que pode levar à morte celular. E a trombose e a embolia? A trombose é a formação de um coágulo sanguíneo dentro de um vaso, enquanto a embolia é quando esse coágulo se solta e viaja pela corrente sanguínea até bloquear um vaso menor em outro local. E a hemorragia e o edema? A hemorragia é a perda de sangue para fora dos vasos sanguíneos, enquanto o edema é o acúmulo de líquido nos tecidos. Nossa, quanta coisa. E para finalizar, o material fala sobre a relação entre a pressão arterial e a expectativa de vida. Sim, estudos mostram que pessoas com pressão alta têm maior risco de morrer precocemente de doenças cardiovasculares. É mais um motivo para cuidar da saúde do coração. A gente viu que o sistema cardiovascular é uma máquina incrível, mas que precisa de cuidados para funcionar direitinho. Exatamente. E para terminar com um toque positivo, o material cita um poema que compara o ECG a uma carta de amor e uma música do Zeca Pagodinho que fala sobre a importância de mudar os hábitos para ter uma vida mais saudável. Que legal! É isso aí, pessoal. A gente espera que vocês tenham gostado dessa viagem pelo sistema cardiovascular. E lembrem-se,
Cuidem do coração de vocês. Até a próxima.